Boa noite a todos e a todas, né? É uma honra para a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina estar realizando esse evento idealizado por duas nossas associadas, doutora Luísa Walter da Rosa e doutora Ana Carolina Ward, referente ao mês, né, de comemoração alusivo à Lei Maria da Penha, um evento denominado Violência Doméstica em Tempos de Pandemia, reflexões sobre a ótica interinstitucional. Nós teremos hoje aqui como convidados, né, a doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, uma querida amiga e colega aí de profissão, juiz aqui em Santa Catarina, a doutora Ana Paula Balbino, delegada de polícia no estado de Minas Gerais, a doutora Gabriela Mansur, que ainda não conseguiu entrar na nossa live, daqui a pouco ela já vai estar aqui conosco, doutor Rodrigo Alvarez, defensor público no Mato Grosso do Sul, né? Então, eu estou aqui só rapidamente para agradecer a todos. É uma honra para a associação tê-los aqui essa noite, nesse evento, essa plataforma que a gente está inaugurando hoje com vocês, de eventos da Acrimesc, que foram proporcionando aos associados que idealizem eventos, que formalizem temáticas para que a gente possa fazer transmissão de conhecimento pela internet, né, nesses tempos de pandemia, de afastamento. É óbvio que a gente preferia estar aqui com a doutora Ana Paula Balbino, em Florianópolis, o doutor Ricardo Binha, doutor Ricardo Alvarez, aqui em Florianópolis também, aqui conosco, né, o calor humano nunca vai ser trocado jamais pela frieza aqui da internet. Mas o lado positivo disso tudo é que essa pandemia nos forneceu a possibilidade de termos mais eventos dessa grandiosidade, com esse conhecimento, com essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, muito mais fácil do que realizar. A doutora Ana Paula Balbino, se tivesse que vir para Florianópolis, o doutor Rodrigo, teria que ser, no mínimo, 2, 3 dias de agenda fechada para poder vir para cá. Então, assim, a gente consegue organizar um evento desses em 2 semanas, 3 semanas, e ser um evento tão grandioso quanto fosse um presencial. Então, sem mais delongas aqui, eu quero agradecer também ao nosso tesoureiro, David, que conseguiu implementar essa ferramenta de transmissão aí pelo YouTube, de forma gratuita, sem nenhum ônus para a Acrimesc, aí preservando, cuidando do dinheiro dos nossos associados, né, o nosso suado dinheirinho. Então, peço também a quem nos assiste para que sigam aí a Acrimesc, naquele sininho que tem ali para acompanhar as próximas lives da Acrimesc. Nós teremos um hall de eventos aí já programado até o final do ano. Então, eu vou deixá-los aqui, mas eu vou estar acompanhando. Eu desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado novamente. E eu vou passar a palavra para a doutora Ana Carolina Ward, que vai iniciar aí a abertura oficial aí dos nossos eventos. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Gostaria de abrir esse ciclo de debates, inicialmente agradecendo a oportunidade de realizar esse evento, promovido pela Acrimesc, a qual agradeço imensamente em nome do nosso presidente Renato Boabardi e também em nome do Dr. David. Dizer também que é uma honra para mim participar desse evento relevantíssimo no contexto de isolamento e distanciamento social que temos vivido, tratando de um tema de extrema importância na atualidade, ainda mais ladeada, ainda que virtualmente, de pessoas que eu guardo grande admiração e consideração. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, explicando o objetivo desse projeto desenvolvido pela associação, que visa trazer mais clareza e informação sobre o tema violência doméstica. Bem, há 14 anos, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, com o objetivo de criar mecanismos para reprimir a violência doméstica contra mulheres e punir os agressores. E apesar dessa lei ela ter sido considerada uma das melhores leis de combate à violência doméstica do mundo, se não me engano, foi considerada a terceira melhor lei,
de combate à violência doméstica do mundo, a implementação dela não teve tanto efeito quanto foi projetada. O Brasil ele continua sendo o quinto país com mais casos de feminicídio no mundo. E agora, na pandemia, essa situação está ainda pior. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no mês de abril, primeiro mês de quarentena, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebida no número 180 teve um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2019. E esse número, ele já tinha subido em março, que foi o começo do isolamento, tendo um avanço de 18%, o que são números alarmantes que merecem destaque e a gente merece hoje estar falando sobre isso. Já os casos de feminicídio, eles tiveram uma alta de 22% durante a quarentena, segundo informações divulgadas em junho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Assim, a Lei Maria da Penha, junto com a Lei de Feminicídio, elas formam um importante pilar no combate à violência contra a mulher e o assassinato por motivos de gênero no Brasil. No entanto, o que ainda causa estranheza é que a maioria da população desconhece informações cruciais da legislação. Pensando nisso, e principalmente no assustador aumento de casos de violência doméstica em tempos de pandemia, a Acrimesc nos proporcionou organizar este evento, que conta com profissionais de várias regiões do país, com atuação destacada na área sobre aspectos institucionais do combate à violência doméstica. Essa, com certeza, será uma excelente oportunidade para entendermos melhor os aspectos práticos do papel da autoridade policial, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da defesa, que hoje está aqui representada pela Defensoria Pública. Dito isso, eu passo a convidar os debatedores para iniciar suas falas, deixando estipulado um montante de 20 minutos para cada um fazer suas considerações. E quando estiver faltando 5 minutos para acabar, ou eu ou a doutora Luísa, nós avisaremos vocês o tempo restante. Gostaria também de avisar os colegas que estão acompanhando pelo YouTube que façam suas perguntas no chat, que ao final elas serão respondidas pelos debatedores. A primeira debatedora da noite, a qual eu tenho a honra de convidar para iniciar sua exposição, é a doutora Ana Paula Lamego Balbino. A doutora Ana Paula, ela é especialista, ela é delegada de polícia em Minas Gerais, lotada desde 2015 na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, membro efetivo da Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica, aperfeiçoamento no mestrado profissional em promoção da saúde e prevenção de violência na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, integra grupos de trabalho que estão inseridos na implementação do Pacto Nacional de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, inclusive em nome do presidente, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um dos eventos da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, além de poder participar ao lado de profissionais extremamente admiráveis. Então, realmente é uma grande honra e um grande desafio já iniciar essa conversa no dia de hoje. Em relação à questão da violência contra a mulher, realmente é de suma importância a gente expor acerca desse tema, principalmente nessa fase da pandemia, considerando que a gente tem se deparado com a seguinte situação aqui no estado de Minas. Embora a gente saiba que a tensão dentro dos lares, ela tem se intensificado, os números de notificações nas delegacias de polícia, todavia, eles reduziram. Então, no início, aqui no estado, tinha aquele questionamento, será que realmente os números, eles reduziram? Ou as subnotificações que aumentaram? Então, a conclusão realmente foi no sentido do aumento das subnotificações. Então, foi de suma importância desenvolver aqui no estado de Minas Gerais políticas públicas a fim de que a mulher deixasse
o medo, o receio e buscasse os órgãos, as instituições a fim de buscar esse auxílio. O que é importante, assim, antes de eu falar acerca das políticas públicas, a gente evidenciar a violência contra a mulher, ela tem realmente as suas peculiaridades, considerando que a gente sabe que não é apenas a violência física, nós temos a violência moral, patrimonial, psicológica e sexual. E essa vítima, ela vive um ciclo da violência, que é fundamental a gente falar. A primeira fase é aquela iminência da agressão, a tensão, a segunda fase é a explosão, e a terceira fase ela é conhecida como lua de mel. Devido ao tempo, eu vou até falar de uma forma breve, já para entrar nas políticas públicas aqui do Estado, que eu tenho certeza que os colegas também irão abordar as questões. Então, essa fase da lua de mel, que é a terceira, nessa fase da pandemia, que a gente tem evidenciado muito a dificuldade da mulher buscar auxílio. Por quê? Ela vive esse confinamento que é fundamental nessa fase da pandemia. Todavia, vem aquelas questões psicológicas, a dependência, às vezes, financeira, ter filhos em comum com esse agressor. Então, ela realmente tem essa dificuldade de romper com esse ciclo. Então, considerando essas questões, em Minas Gerais, já no mês de março, de iniciativa da Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Justiça de Segurança Pública, teve o lançamento aqui no estado de um aplicativo gratuito chamado MG Mulher. E o que consiste esse aplicativo? Além de ter vídeos explicando os tipos de violência, que a gente sabe que é fundamental sempre a gente abordar essa questão, que não é apenas a violência física, explicando ciclos da violência, esse aplicativo, ele disponibiliza para a mulher qual a delegacia de polícia mais próxima, qual o órgão da rede de enfrentamento à violência contra a mulher que ela pode buscar esse auxílio. Todavia, o diferencial deste aplicativo é da mulher poder criar a sua rede colaborativa, sua rede primária, formada por amigos, familiares que, na eventualidade dela se sentir em alerta, um SMS com a sua localização será encaminhado a fim de buscar esse auxílio imediato. Então, nesse primeiro ponto, colegas, eu já chamo atenção em relação à dificuldade da mulher realmente chegar no primeiro momento numa delegacia de polícia, a gente já considerando os tipos de violência que tem aquela psicológica, moral, e a mulher realmente ela tem dificuldade de ter aquela consciência que ela está sendo vítima de um certo tipo de crime e buscar essa delegacia imediatamente. Então, esse aplicativo já vem com essa possibilidade de criar essa rede colaborativa para dar esse primeiro suporte. Agora, outra política pública que foi, assim, de suma importância e essencial desenvolver aqui no Estado foi a própria delegacia virtual. Que, embora a delegacia de polícia, as delegacias especializadas aqui, a gente tem um atendimento e um plantão 24 horas, todos os dias, e ainda mais na fase da pandemia, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais trabalhou cada vez mais em alerta, a fim de dar esse suporte para as mulheres, foi fundamental o desenvolvimento dessa delegacia virtual. E o que consiste ela? Da mulher ou seu representante legal poder, no caso, registrar ocorrências em relação vias de fato, lesão corporal, ameaça, descumprimento das medidas protetivas, bem como solicitar essas medidas protetivas de urgência. Então, mais uma medida que foi, assim, de extrema relevância para a gente diminuir esses números de subnotificação. E um dos itens que, assim, é muito interessante a gente falar na própria delegacia virtual, que na eventualidade de uma agressão física, essa mulher ela pode até anexar 2 imagens em relação a essa violência. E também, o que é muito importante a gente falar, que a análise da delegacia virtual é feita imediatamente em relação às medidas protetivas, a fim da gente cumprir esse prazo de até 48 horas para encaminhar para o judiciário, considerando que a gente sabe da relevância realmente, nesses casos, da gente imediatamente tomar as decisões, porque tem mulheres que sofrem há mais de 10 anos calada, e quando elas buscam uma delegacia de polícia, elas já estão no último grito dela de socorro. E já considerando essa fase da pandemia também, às vezes a utilização de bebidas alcoólicas, medicamentos em excesso, drogas ilícitas, a redução da renda familiar, os conflitos se intensificaram. Eu já vou deixar o endereço da delegacia virtual, que eu acho interessante, porque também tem um pessoal de Minas que
está acompanhando aqui. delegaciavirtual.cides.mg.gov.br. É fundamental acompanhar. Além do mais, outras medidas públicas, políticas públicas de extrema relevância desenvolvidas no Estado em relação à lei do vizinho, que, inclusive, no Distrito Federal, eu tenho ciência que já tem essa lei, eu não sei em relação aos demais estados, seria até interessante a gente trocar essas ideias, mas aqui no estado de Minas, teve uma lei que foi sancionada no seguinte sentido: na eventualidade de um síndico ou um administrador do condomínio ter ciência de qualquer eventualidade de violência contra a mulher, crianças, adolescentes, idosos e deficientes, tem o dever imediatamente de comunicar aos órgãos competentes. Daí a gente chama a atenção, mais uma vez, que essa questão da violência contra a mulher não atinge apenas a vítima, bem como seus familiares e também toda a sociedade. Então, é fundamental esse trabalho da sociedade em conjunto, a fim da gente enfrentar esse problema. Cada vez mais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem feito trabalhos a fim de instruir os tipos de violência. Exemplo, foi o próprio curso de diálogo sobre violência doméstica, que foi disponibilizado para toda a sociedade nesta fase da pandemia. Então, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar por a iniciativa dessa live, desse trabalho conjunto, dessa troca, a fim até da gente desenvolver políticas públicas mais efetivas ao longo desta fase. Então, no mais, no estado de Minas Gerais, o que a gente tem a destacar em relação às políticas públicas, realmente, o aplicativo MG Mulher, a delegacia virtual, a lei do síndico e também, para finalizar, a própria equipe da saúde. E o que consiste essa equipe da saúde, que também ela veio via lei? Na eventualidade dos agentes comunitários, nos momentos de visita, se depararem com qualquer tipo de violência, também tem o dever de comunicar aos órgãos. Então, essa é a mensagem que eu deixo inicialmente. Doutora Ana, nem sei qual está o meu tempo, eu peço desculpas por não ter olhado, que eu sei que está um pouquinho reduzido. Eu gostaria já de deixar esse questionamento mesmo, e essa reflexão da importância que cada um tem nessa questão da violência contra a mulher, da gente enfrentar a questão da violência intergeracional, que passa de geração para geração, a gente investir realmente na questão da educação, no que tange essa violência intergeracional, esse machismo estrutural, o subjugo da mulher ao longo da história. Então, realmente é fundamental a gente trabalhar as questões das leis, claro, tendo mudanças a fim de torná-las cada vez mais efetivas, todavia, a gente não deixando de trabalhar a questão da prevenção primária. Então, eu deixo essa mensagem e agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Ana Paula, um prazer ouvi-la, um prazer conhecê-la virtualmente. Eu sempre me sinto extremamente feliz quando eu descubro novas mulheres ocupando posições de poder na área do direito. Eu me sinto muito inspirada, então muito obrigada pela sua colocação. Falou dentro do tempo, sim, tá? Ficou tempo sobrando, inclusive. Mas é bom para a gente poder discutir realmente. Eu gostaria de ponderar, até para o seu conhecimento, que aqui em Florianópolis a gente tem algumas iniciativas parecidas com as de Minas Gerais. A gente tem essa possibilidade de registrar boletim de ocorrência por violência doméstica na delegacia virtual da Polícia Civil também. Foi algo instituído justamente por causa da pandemia, porque antes a gente só tinha para alguns delitos muito específicos, só que nessa questão, realmente as delegacias com um setor reduzido, as pessoas não se sentem à vontade de ir até lá nesse período de pandemia. Foi um pleito da OAB e está funcionando super bem o sistema, tem dado muito certo e está sendo bastante útil. E fora isso, eu acho muito interessante várias iniciativas tecnológicas que têm surgido para apoiar a mulher vítima de violência doméstica ou familiar. A gente tem alguns aplicativos pagos por empresas particulares. A gente tem o exemplo do aplicativo da Magazine Luiza, por exemplo, que você baixa o aplicativo e pode fazer uma denúncia de violência doméstica no próprio aplicativo. E recentemente foi lançada uma iniciativa de uma robô virtual criada pelo Google e pelo Facebook. Não sei se todos já têm conhecimento, mas eu achei uma iniciativa ótima, que chama Isabot.
e você pode entrar em contato com ela pelo chat do Facebook ou pelo assistente virtual do Google, e ela passa uma série de informações sobre como proceder, quem entrar em contato, como acionar uma rede de apoio, numa linguagem bastante próxima, bastante acolhedora para uma robô, se a gente for parar para pensar, que estaria conversando com uma assistente virtual. Mas acho que a gente tem que cada vez mais usar espaços como esse, debater, trazer esses instrumentos à tona e usar a nosso favor. Sem me alongar muito, porque depois que eu começo a falar, eu não paro muito. Vamos passar agora para a apresentação da nossa próxima debatedora, a doutora Gabriela Mansur, que é promotora de Justiça em São Paulo, membro auxiliar na Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, coordenadora geral da Comissão de Mulheres do CONAMP, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, GVID, do Ministério Público de São Paulo, diretora da Mulher da Associação Paulista do Ministério Público, idealizadora do projeto Justiça de Saia, que foi através de onde eu conheci a doutora, virtualmente também, acompanho seu trabalho pelo Instagram, mas preciso fazer essa consideração que eu realmente fiquei encantada com o seu posicionamento e com a sua atuação profissional, quando eu pude ouvi-la na sua participação num episódio do Mamilos, que é um dos meus podcasts favoritos da vida. Era um episódio justamente sobre violência doméstica e a doutora foi brilhante. Então, eu agradeço muito por teres aceitado o nosso convite hoje, por estar aqui nesse evento de Santa Catarina, e espero que, assim, quando possível, não só em relação à doutora Gabriela, mas em relação à doutora Ana Paula e ao doutor Rodrigo, que a gente possa promover eventos pessoalmente também. Então, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Ok. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quero também deixar registrado meus agradecimentos e cumprimentos a todos e todas colegas do Ministério Público de Santa Catarina, muitas colegas aguerridas, combativas e que também se engajam no combate à violência contra a mulher em prol da sociedade brasileira. Recebam todos e todas meus cumprimentos. Quero agradecer muito a você, as advogadas, Luísa Walter da Rosa e a doutora Ana Carolina Bardi, recebam meus cumprimentos. Também é um prazer estar aqui com vocês. Fui advogada antes de ingressar na carreira do Ministério Público de São Paulo por 6 anos, e tive a melhor e maior professora que alguém possa ter, minha mãe, uma grande advogada. Então, eu tenho advocacia no sangue, acho que por isso que eu sou tão briguenta, a briga do meu sangue não vem do Ministério Público, vem da advocacia, e é assim que eu gosto de ser, atuante, combativa e respeitando os direitos constitucionais. Quero cumprimentar também a doutora Ana Luísa Ramos, juíza de direito, que também foi convidada para esse debate, a doutora Ana Paula Balbino, delegada de polícia. Parabéns, doutora Ana Paula, acabei de escutar as suas colocações, fiquei encantada e muito feliz com uma advogada tão atuante na defesa dos direitos das mulheres. E também doutor Rodrigo Alvarez, defensor público, receba meus cumprimentos, é um prazer estarmos aqui, e esse trabalho em rede, já destaco, que é necessário e indispensável para o combate à violência contra a mulher. Eu sou promotora de justiça há 17 anos e praticamente há 15 anos me dedico quase que exclusivamente à defesa e promoção dos direitos das mulheres e ao enfrentamento da violência contra a mulher. E percebi que isoladamente nós não fazemos nada, porque a mulher ela não precisa só de um processo criminal e de uma condenação, ela precisa de todas as instituições e do desenvolvimento de políticas públicas para que ela consiga alcançar uma vida sem violência. E isso só se faz se nós nos unirmos e de mãos dadas, cada um na sua área de atuação, efetivarmos a Lei Maria da Penha, que é muito boa, é a terceira lei mais moderna do mundo, mas o nosso país é o 5º mais violento do mundo e deve haver algo a ser feito para a maior eficácia da Lei Maria da Penha. Existe um gargalo aí muito grande e que às vezes nem aproxima a mulher do sistema de justiça, essa mulher nem sabe onde pedir ajuda, não sabe quais são as políticas públicas e os direitos dela que estão postos na Constituição, estão executados nessas políticas públicas, ela não sabe sequer se ela é uma vítima de violência. Então, eu já parabenizo pela iniciativa e pelas instituições aqui representadas, porque representa, sim, já a conscientização da necessidade desse trabalho conjunto. Em falar em terceira lei do mundo,
com um dos maiores diplomas legais de proteção às defesas das mulheres, eu falei também no 5º país do mundo com maior índice de violência. Eu não posso deixar de iniciar a minha explanação prestando aqui toda a minha solidariedade à família da menina de 10 anos que foi abusada sexualmente e que foi, como escolha e como um direito, submetida ao aborto legal. Não posso deixar de me solidarizar com todos os profissionais, instituições envolvidas neste caso, na proteção dos direitos dessas meninas, do dever de ação e também na proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. É uma questão que nos trouxe muita indignação, os manifestos contrários ao direito de escolha, não de uma criança, mas de toda a sociedade brasileira, porque é uma lei garantida desde 1940 e que deve ser posta em exercício quando pleiteado por qualquer pessoa responsável por uma criança estuprada, violentada, da qual resultou uma gravidez. Eu, na semana retrasada, tive um caso semelhante em que uma menina foi abusada sexualmente desde os 9 anos de idade até os 12 pelo padrasto. E dessa gravidez, sim, desse estupro, desse abuso sexual, resultou, sim, uma gravidez indesejada. E que praticamente ninguém da família percebeu, porque essa menina ela era um pouquinho mais gordinha e ela disfarçou, nem ela sabia da gravidez, acabou disfarçando o crescimento da sua barriga. Uma criança não sabia que estava grávida. E quando isso foi descoberto, foi percebido pelos familiares e pelas autoridades competentes, essa menina já estava com 8 meses de gestação, prestes a dar à luz. Nada mais poderia ser feito a não ser processar criminalmente, pedir a prisão preventiva do agressor, algo que nós conseguimos, colocar essa menina num sistema de proteção à sua saúde, à sua integridade física, mental, psíquica e social, e esperar e receber essa criança de braços abertos, pois foi dada à luz a uma menina também, dentro de uma maternidade. 2 crianças que a sociedade abraçou e ninguém recriminou, e que o agressor está preso. Mas essa menina teria direito, sim, se descoberta essa gravidez, se ela tivesse tido coragem, apoio ou consciência do que estava acontecendo, ela poderia ter tido outro destino, que não foi o que teve para ela. Então, as escolhas, as liberdades de escolha, as possibilidades de escolhas devem ser respeitadas num país democrático, num país em que há direitos constitucionalmente previstos, em que há lei para decidir o que pode ou o que não pode ser feito, independentemente de ideologia política, religiosa, cor da pele, origem, classe social, profissão ou qualquer coisa que essa pessoa seja, exerça ou onde ela esteja. Todos e todas são iguais perante a lei e ninguém pode impor nada a outra pessoa valendo-se de argumentos ideológicos políticos ou religiosos. Nós temos uma Constituição, nós fazemos parte de um Estado laico, em que todas as religiões são respeitadas e devem conviver harmonicamente, junto com as nossas regras de direito, com a nossa segurança jurídica e com o direito garantido dos cidadãos e cidadãs brasileiras. E foi pelas redes sociais, doutora Luísa, que eu recebi muitos casos de abuso sexual ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 2 anos, em que estourou aqui no Brasil o caso do senhor João de Deus. Essas denúncias vieram para mim pelas redes sociais. E a partir do momento que uma vítima falou, outras vítimas se encorajaram a falar. E a partir do momento em que alguma pessoa, uma autoridade, que tem... Nossa, tem um gatinho passando na sua mesa. Que susto. Uma autoridade que tem um argumento de acolhimento e de empatia e dedicação com a causa, se coloca ao lado das mulheres, essas mulheres têm mais coragem de romper o silêncio. E foi assim que nós conseguimos desvendar o caso João de Deus, e que muitas mulheres passaram a denunciar e procurar pelas redes sociais, por canais de denúncia, por e-mails institucionais,
trazendo situações de abuso gravíssimas ao nosso conhecimento. E foi assim que eu percebi a necessidade de utilizar as redes sociais, de utilizar os canais de denúncia online, de utilizar uma aproximação remota com essas mulheres que sofriam violência e que não eram ouvidas, que não tinham coragem de entrar numa delegacia de polícia, ou que muitas vezes essas delegacias de polícia fechavam as portas para essas mulheres, ou por não acreditar na palavra da vítima, ou por ter alguma influência, o autor dos fatos ter alguma influência social, em que também intimidava todas as autoridades envolvidas nesses casos. E desde então eu percebi a necessidade do desenvolvimento de hashtags, de campanhas virtuais, de aproximação com a sociedade por intermédio das redes sociais. E eu comecei a receber cada vez mais denúncias, mais pedidos de ajuda, depois do caso do senhor João de Deus, mais grupos de mulheres que eram abusadas por um único perfil de agressor que se uniam para pedir ajuda, e também pelos e-mails institucionais. Não só mulheres pedindo ajuda, como também mulheres querendo ajudar. Mulheres se colocando à disposição de forma voluntária para ajudar nos projetos, para participar das políticas públicas, um sentimento de empatia e generosidade da sociedade brasileira com a questão da violência contra a mulher. Nunca se falou tanto de combate à violência contra a mulher no Brasil como agora. Nunca se visibilizou tanto os casos gravíssimos de violência contra as mulheres como agora. Nunca nós tivemos tanto espaço, não só para divulgarmos as situações de violência, mas também para clamarmos por justiça, em que pese nós, mulheres, sejamos 90% das vítimas de crimes virtuais de ódio no Brasil. 90% dos crimes virtuais são contra mulheres, são crimes de ódio, discriminação e preconceito contra nós, mulheres, pela condição do gênero feminino. E isso nós não podemos deixar de falar, porque é algo ainda que está enraizado na sociedade brasileira e que é de difícil enfrentamento, porque as pessoas se escondem atrás da tela do celular ou se escondem atrás da tela do computador, como se fosse um manto protetor à impunidade, como se fosse algo que impedisse de nós investigarmos esses fatos e descobrirmos quem é que está por trás dessas agressões e desses crimes de ódio. Mas enganam-se esses agressores, essas pessoas, porque nós já estamos aparelhados, nós já estamos totalmente conectados para as investigações desses crimes virtuais, em participação com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e Estadual. Nós não iremos mais tolerar qualquer tipo de discriminação e preconceito por questões de condição do gênero feminino contra nós, mulheres. Inclusive, ontem ou anteontem, uma colega minha, amiga minha, a doutora Valéria Scaranci, excelente promotora de justiça, que estava fazendo uma live, foi atacada por hackers que invadiram a live e começaram com ofensas, vídeos de abusos sexuais e outras formas de exposição de violência contra meninas e mulheres no Brasil, como forma de intimidação. E esses casos todos estão sendo apurados. Mas em que pese essa situação de desconforto, de violência e de injustiça, nós estamos unidas e a internet deu essa força para as mulheres. E esse sentimento de querer ajudar, de generosidade e empatia próprio das brasileiras se mostrou muito intenso agora, durante a pandemia. Mas antes da pandemia eu já tinha guardado no meu coração as vítimas pedindo ajuda, as vítimas acionando os celulares, as vítimas acionando os aplicativos, esses robôs que fazem aí, muitas vezes, de uma informação necessária para essas vítimas, e do outro lado eu também guardei esse sentimento de auxílio e de ajuda das mulheres brasileiras. E, de alguma forma, eu pensei em unir isso, mas ainda não era o momento certo, porque nós ainda havíamos um trabalho muito intenso a ser feito nos ambientes presenciais em que as mulheres chegavam, na Casa da Mulher Brasileira, nas delegacias das mulheres 24 horas, no próprio Ministério Público e no Poder Judiciário. Mas chegou a pandemia e tudo mudou. Nós
nós estávamos vendo a necessidade já há algum tempo de se reinventar. E foi com a pandemia que nós tivemos esse checkmate. É agora ou nunca. E precisávamos nos reinventar, sim, na forma de atendimento, de orientação, de auxílio e do encaminhamento dessas mulheres que sofrem violência. Aí eu lembrei, o sentimento de querer ajudar, de um lado, e do outro lado, as mulheres necessitando de ajuda. Vamos unir essas duas coisas. Em 24 horas, eu criei um grupo de WhatsApp com pessoas que estão na linha de frente do combate à violência contra a mulher do Brasil e fazem parte dessa rede de apoio que eu tenho, porque nós temos todas nós a nossa rede de apoio, e do outro lado, essas mulheres que pedem ajuda. Criamos um número de WhatsApp para que essas mulheres pedissem ajuda por WhatsApp. Uma coisa simples, caseira, despretensiosa e que se tornou um grande projeto. Projeto Justiceiras. Em 24 horas, nós colocamos um link para a mulher pedir ajuda e um outro link para mulheres se inscreverem para atenderem outras mulheres, serem voluntárias do projeto. E nessas 24 horas nós tivemos 300 mulheres inscritas no Justiceiras para ajudar outras mulheres, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais, médicas e aquela mulher que não tem nenhuma especialidade nessas áreas, mas que quer, com a sua expertise, com a sua experiência de vida e por ter superado uma violência contra a mulher, ajudar outras mulheres com as suas histórias de superação. E hoje, depois de 5 meses de projeto, nós temos 3.600 voluntárias inscritas em todo o país, nós temos 80 lideranças locais para articular a rede local, caso haja necessidade de encaminhamento dessas mulheres para os serviços oferecidos pelo município ou por aquela região. Nós temos mais de 30 lideranças nacionais que estão na retaguarda, orientando e apoiando as voluntárias que atendem. Nós temos uma equipe de gestão que conta hoje com mais de 30 pessoas também. São quase 4.000 pessoas movimentadas para atender outras mulheres. E nós já temos mais de 1.700 vítimas de violência atendidas durante a pandemia. Não é só que chamaram, que pediram ajuda, atendidas, com 4 atendimentos no mínimo cada mulher, com os encaminhamentos necessários, vários pedidos de protetiva, várias prisões e vários casos de abuso sexual, principalmente líderes religiosos que foram desmascarados durante a pandemia, durante a quarentena, com o projeto Justiceiras. E hoje nós temos uma parceria também com a Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, que criou a ouvidoria também durante a pandemia para receber as demandas da sociedade civil e também as demandas de aplicativos, de canais de denúncias que necessitavam encaminhar os casos para o Ministério Público local. Então, hoje nós conseguimos blindar a mulher que sofre violência. O apoio necessário da rede, da articulação da rede em todas as frentes, o encaminhamento para o Ministério Público e mais. Um projeto que demonstrou o propósito da sociedade brasileira, que demonstrou a necessidade de uma nova forma de prevenção e combate à violência contra a mulher, sem julgamento, sem violência institucional de gênero, sem burocracia, sem dificuldades, dando aquilo que faltava, como eu disse no começo da explanação. Um gargalo entre a Lei Maria da Penha e o 5º país do mundo com maior índice de violência. Está aí, é a efetividade, o comprometimento e o propósito sem julgamento de ajudar e salvar as mulheres e meninas brasileiras que, infelizmente, sofrem muito preconceito, discriminação e violência no Brasil. É um projeto que veio para ficar e que só foi possível porque todas vocês, todas nós, nos unirmos para combater a violência contra a mulher no Brasil. Nosso próximo passo é, sem dúvida, tirar o Brasil do 5º lugar. Colocar o Brasil praticamente inexistente, sem aparecer em qualquer índice de violência contra a mulher, porque isso é um direito de todas nós, meninas e mulheres brasileiras. E que todas vocês tenham uma boa noite, continuem no firme propósito de combater a violência contra a mulher, de unir esforços, instituições e mostrar para todas as mulheres que vale a pena lutar e todas nós temos direito a uma vida livre de qualquer tipo de violência.
eu me coloco à disposição de vocês como promotora de justiça, como mulher e como cidadã brasileira. Muito obrigada. A Ana Carolina, ligar o microfone, por favor. Não estamos te ouvindo. Obrigada. Obrigada, doutora Gabriela Mansur. Eu me sinto até emocionada com a fala da doutora. Eu me sinto extremamente honrada e representada pela doutora. Olha, parabéns, eu estou extremamente orgulhosa por ouvir mulheres como a doutora, extremamente empoderadas, aguerrida, forte, trouxe assuntos importantes, o assunto extremamente em voga hoje, que é esse assunto da menina, né, que foi violentada e engravidou, e que até hoje, mesmo tendo a legislação pertinente tratando sobre o assunto, é um tabu na nossa sociedade, as pessoas evitam falar sobre isso, e muitas pessoas têm muito preconceito com relação a isso, e a doutora trouxe isso, e também essa dualidade que a doutora trouxe sobre as redes sociais, que ao mesmo tempo as pessoas vieram atrás de auxílio, de acolhimento através das redes sociais, muitas pessoas sofrem com as redes sociais. Hoje em dia, um tipo de violência que é muito comum contra a mulher é a violência online, né? Que consiste tanto em bullying, perseguições, disseminação de imagens íntimas, atos violentos, falas violentas, perfis falsos. Então, é uma dualidade que a tecnologia tem ao mesmo tempo que ela é benéfica, muitas vezes ela pode prejudicar, e a gente tem que estar atento a isso. Estou muito encantada com o projeto Justiceira, com as suas 3.600 voluntárias, e parabenizo nesses 6 meses ter conseguido tantos avanços fantásticos. Realmente, eu estou encantada com o projeto. Agora Parabéns, doutora. Agora vou fazer a apresentação da nossa querida conterrânea, doutora Ana Luísa Schmidt Ramos, nossa juíza de direito aqui de Santa Catarina, que atuou na vara de violência doméstica entre 2011 e 2015, graduada em psicologia pela Unisul e mestre em ciência jurídica pela Univale, autora do livro Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Doutora Ana, por gentileza. Está me ouvindo? Estamos sim. Muito obrigada, doutora Ana, pela apresentação, muito obrigada, doutora Luísa, pelo convite, né, pelo carinho desse convite. Queria agradecer também ao doutor Renato Boabaide por me convidar para vir hoje conversar sobre a violência contra a mulher, um tema que me é bastante caro, e principalmente no que diz respeito à violência psicológica, que é um tema ainda tão pouco falado, embora seja uma violência tão frequente. Queria aqui, antes de mais nada, também manifestar minha solidariedade pelo advogado criminalista, o doutor Marcelo Gonzaga, que está, nesse momento, né, passando uma situação difícil, lutando lá bravamente pela sua vida no hospital aqui de Caridade. Queria desejar, né, a ele e a toda a família dele que ele melhore logo, enfim, e possa voltar para sua família, para o seu trabalho. Então, falando isso, né, eu vou falar principalmente da violência psicológica contra a mulher, que é o tema do meu estudo. Como você tinha dito antes, doutora Luísa, eu trabalhei durante 5 anos na vara de violência doméstica, no juizado aqui na capital de Santa Catarina. E durante esses 5 anos de atuação, eu não vi nenhum processo tratando de violência psicológica contra a mulher. A violência psicológica contra a mulher é uma das formas de violência previstas lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha,
junto com a violência física, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. Neste artigo da Lei Maria da Penha, ele trata dessas condutas, ele até descreve condutas que constituiriam a violência psicológica, embora não trate de nenhum tipo penal específico neste artigo. A Lei Maria da Penha, aliás, o único tipo penal que traz hoje em dia é o tipo penal da descumprimento da medida protetiva. Então, em cada uma daquelas violências, a gente vai na legislação penal e vai buscar a tipificação. E qual era a dificuldade, então, de encontrar qual é o tipo penal que representaria a violência psicológica contra a mulher? Enquanto eu atuava ainda lá no Juizado da Violência Doméstica, todas aquelas causas acabaram me impulsionando a iniciar uma nova graduação, a graduação de psicologia. E aí eu ingressei no ano de 2014 no curso de psicologia aqui na Unisul, né, e me formei no início deste ano. E durante esse curso eu tive a oportunidade, durante o curso de uma disciplina, no meio do curso, de fazer uma pesquisa em que abordasse a questão do dano psíquico. O que configuraria o dano psíquico? Justamente para tentar responder aquele meu desconforto com o fato de ter trabalhado tanto tempo numa vara de violência doméstica contra a mulher e não ter visto nenhum processo tratando de violência psicológica. E aí, eu já desconfiada de que a dificuldade estaria justamente na comprovação da materialidade do crime, eu fui estudar esse assunto, né? Fui estudar a fundo o que se trataria, o que constituiria o dano psíquico caracterizador da violência psicológica. E depois, com o resultado deste trabalho de pesquisa, eu acabei trazendo para um livro, esse livro que você falou, Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico como crime de lesão corporal. Né? E eu desenvolvo ali essa ideia. Né? A ideia é o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, se a gente lê o artigo, ele está escrito: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Se buscarmos na Organização Mundial de Saúde qual é o conceito de saúde, veremos que ele vai para além de uma saúde, da descrição de saúde física, da descrição do bem-estar físico. Ele diz que é um bem-estar físico, mental e social. Então, se nós voltarmos para o artigo 129 do Código Penal, veremos que, quando se diz que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, englobaremos, então, a saúde mental e poderia estar tipificado o crime de lesão corporal por dano psíquico. Esta foi a ideia. Mas aí eu pensava, né, se a gente lembrar, o crime de lesão corporal é um crime material, um crime de resultado, um crime que deixa vestígios. Então, como comprovar? Se a gente tem uma lesão corporal física, é fácil. A pessoa vai até a delegacia de polícia, encaminhada até o Instituto Médico Legal, lá o médico faz um exame físico, vai olhar, geralmente a lesão é aparente, vai verificar quais são as lesões que a mulher apresenta, quais são os instrumentos que seriam causadores dessa lesão, e vai fazer um laudo, descrever aquelas lesões. Esse laudo, todos nós, né, que atuamos no direito, nós conhecemos. Mas e se é um dano psíquico? Como comprovar isso? Como fazer esse tipo de laudo? E aí, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que teria que ser por meio de um laudo psicológico, elaborado por psicólogo. E nesse laudo psicológico, haveria alguns critérios que seriam verificados e seria analisado qual seria a probabilidade de aquele fato que originou aqueles sintomas, de haver um nexo de causalidade entre uma coisa e outra.
nesse estudo que eu fiz, era uma revisão bibliográfica, cheguei à conclusão de que os sintomas, os parâmetros para definir os sintomas que a mulher teria que apresentar para manifestar, para comprovar este dano psíquico, seriam os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno de estresse pós-traumático, ele está descrito na CID-10, que é uma classificação internacional de doenças usada pela OMS, usada aqui no Brasil, que traz os transtornos mentais. E o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno que ele tem uma causa, um evento estressor, que seria a origem daqueles sintomas que a pessoa apresentaria. Seriam 3 grupos de sintomas principais ali, estariam ligados por uma causa, por um evento traumático, um evento estressor. Então, se a mulher apresentasse aquele grupo de sintomas e houvesse a identificação desse evento estressor, o psicólogo poderia ver da probabilidade de este nexo de causalidade existir. Com base nesse laudo psicológico, poderia fazer numa produção antecipada de provas, ele poderia instruir uma denúncia do Ministério Público e, posteriormente, uma sentença. Então, com base nisso, acabou que aqui em Santa Catarina não havia nenhum processo, ainda como eu falei anteriormente, tratando deste crime, e, atualmente, a doutora Ellen Sanches, que é promotora de justiça aqui na comarca da capital, ela apresentou, no ano passado, a primeira denúncia por esse crime e acabou renudando na primeira sentença, né, no primeiro precedente que nós temos, né, a sentença prolatada pelo doutor Marcelo Volpato, que é o juiz titular do Juizado da Violência Doméstica, um laudo psicológico elaborado pelo doutor Ricardo de Bom Maria, que é o psicólogo que atua no Juizado da Violência Doméstica, aqui da capital. Então, foi um precedente bastante importante. Este ano, cerca de 3 semanas atrás, houve a prolação da segunda sentença, também por denúncia oferecida pela doutora Ellen Sanches, e houve já um segundo precedente. Então, aquilo que ficava tanto no silêncio começou a sair do silêncio. A gente começou a olhar para a violência psicológica não apenas como um integrante de outras figuras típicas, como a ameaça, como a própria lesão física, como crimes contra a honra, mas como um delito autônomo, um delito de lesão corporal. Isso é importante, porque na fala da doutora Ana Paula, da delegada, aqui anteriormente, ela falou do ciclo da violência, né? Ela começou a fala dela tratando do ciclo da violência, né? Essa teoria desenvolvida por uma psicóloga americana chamada Lenore Walker, e que ela identificou que as relações afetivas, as relações abusivas, embora ela não haja, a gente não pode dizer que há um padrão de relação abusiva, mas existem algumas características que acabam sendo identificadas em muitas delas, e uma delas é o ciclo da violência, que são essas fases de tensão, a fase de agressão e a fase de calmaria ou de lua de mel, enfim, e que vão se sucedendo no tempo. Então, o que é a liga? Qual é a liga que segura a mulher no ciclo da violência doméstica? É justamente isso, é justamente a violência psicológica que segura, e que deixa tão difícil para a mulher sair desse ciclo da violência e buscar alguma solução fora dele, alguma forma de existência fora do ciclo da violência, é o que torna tão difícil. Eu gosto de falar sobre isso. Existia uma série americana, Big Little Lies, em que na segunda temporada tinha a personagem vivida pela Nicole Kidman. Ela é interrogada, enfim, pela juíza, e
e ela diz, ela era vítima, né, de violência doméstica, violência psicológica e violência física, e lá pelas tantas, numa cena, uma juíza pergunta para ela, mas escuta aí, se você estava vivendo numa relação tão abusiva, tão ruim, por que você não saiu? Né? A pergunta que todo mundo faz. E ela disse, porque ou eu estava muito deprimida para sair, ou eu estava muito feliz para sair. E o que ela diz, o que ela descreve nessa cena, é justamente o ciclo da violência. Ou ela está na fase de tensão e de agressão, que é difícil sair, porque a pessoa está sem condições psicológicas para enfrentar um rompimento de uma relação e sair dela, ou ela está naquela fase de calmaria, de lua de mel, em que há esperança de que aquela pessoa vá se transformar naquilo que ela imaginou, ou naquela pessoa que ela conheceu, ou naquela pessoa que ela sonhou. E aí fica difícil também sair do ciclo da violência. Então, o que acaba capturando a mulher para esse ciclo de violência é justamente a violência psicológica. Por isso que é tão importante falar sobre ela, porque enquanto uma violência física, se é uma lesão leve, né, uma lesão física, uma lesão leve, ela muitas vezes rapidamente aquilo vai embora, aquilo desaparece, a mulher tem que ir bem depressa lá para o IML fazer o exame de corpo de delito antes que as lesões sumam. Se a lesão é psicológica, esses efeitos podem ser muito piores para a mulher, né? Efeitos muito mais devastadores, e acabava que isso não era muito falado, muito tratado, embora seja bastante comum. Se a gente for ver os números estatísticos, né, do mapa da violência da mulher de 2015, com os números de 2014, veremos que 45 mil mulheres foram atendidas nas unidades de saúde do Brasil por violência psicológica. Mais de 1.100.000 mulheres se identificaram como vítimas de violência psicológica, também numa pesquisa de base domiciliar. Então, é um número grande que não reflete a realidade, porque, muitas vezes, como a doutora Gabriela Mansur falou antes, muitas vezes a mulher é vítima de violência e não se percebe como vítima de violência, não se dá conta disso. A violência psicológica, o problema é justamente esse. Ou a mulher não se percebe como vítima de violência porque aquilo está tão naturalizado e que parece que não é nada, ou ela já está tão devastada com aquela violência sofrida, aquilo já está num grau tão elevado, o dano psíquico já está tão instaurado que fica difícil de a pessoa se perceber como vítima desse crime. Então, por isso é tão difícil trazer a justiça, né? É tão difícil a gente ter o olhar para essa violência como um crime autônomo, né? E aí acaba que, quando a pessoa busca ajuda, acabam aquelas determinadas condutas sendo enquadradas como ameaça, vias de fato, lesão corporal, perturbação de sossego, mas não como um crime autônomo, que é o crime de lesão corporal. Essa que né, o meu desconforto, e que acabou me provocando que eu fosse estudar a fundo esse assunto, né? E nesse momento de pandemia, em que as mulheres estão muitas vezes trancafiadas com os próprios agressores, né? No dia a dia, estão cada vez mais afastadas de suas redes de proteção, redes de apoio, de amparo da família, dos amigos, fica ainda mais complicado, ainda mais perverso, né, esse universo de violência psicológica. Eu achei bastante interessante aqui em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, a CEVID, né, a Coordenadoria de Violência Doméstica contra a Mulher, acabou fazendo uma cartilha inspirada numa cartilha elaborada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que se chama Namoro Legal, e aqui foi feita uma cartilha semelhante, que se chama Crush Perfeito, e é
bacana essa cartilha, porque, embora direcionada a um público jovem, a mulheres jovens, e com, né, a linguagem é direcionada para esse público, mas, na verdade, ela se aplica a qualquer pessoa. E é bacana porque ali naquela cartilha estão os primeiros sinais, né? Aquilo que você deve perceber desde o início do relacionamento, quando está naquela fase ainda de idealizar aquela pessoa com quem você está se relacionando, e que começam o ciclo da violência, ele começa devagarinho, ele não começa com feminicídio, né? Ele começa com pequenas agressões. Não gostei do seu cabelo, não gostei da tua roupa, vai sair com essa roupa assim, olha, essa tua amiga não presta, né? Trabalhar para quê? Posso te sustentar? Deixa eu ver a senha do teu celular, me dá a senha do teu celular, do teu WhatsApp, da tua rede social, e as coisas vão piorando, né? Porque só piora. Nada que é abusivo, nada que é desrespeitoso vai melhorar. A tendência é sempre piorar, né? Então, a minha fala acaba sendo sempre bater nessa tecla, na tecla da violência psicológica contra a mulher, para que ela saia do silêncio, para que a gente comece a falar mais sobre ela, dar importância para ela, né, a importância que ela tem, porque se tem uma coisa que deixa difícil a mulher sair de uma relação abusiva, é a violência psicológica. Ela a liga, é ela que captura a mulher ali e que deixa ela tão incapacitada de acreditar em si como pessoa, porque as características do agressor psicológico, né, as estratégias que ele usa para deixar a mulher refém daquela relação, são essas, de diminuir a sua autoestima, diminuir a sua confiança em si mesmo, diminuir a sua, inclusive, abalar completamente a sua capacidade de acreditar em si e de começar, às vezes, a mulher a imaginar que ela é louca, né, como uma figura de gaslighting, que é fazer a mulher duvidar da própria sanidade, de isolá-la dos seus amigos, de tirar os seus recursos financeiros, embora a mulher trabalhe, ele acaba ficando com os recursos financeiros e acaba dificultando para essa mulher de achar uma porta de saída, né? Então, o que eu falo da violência psicológica é sempre colocando também que nós, que formos procurados, seja no judiciário, seja na defensoria pública, na delegacia de polícia, na delegacia da mulher, no Ministério Público, na rede de proteção, seja psicólogos, rede de saúde, quem for procurado por uma mulher que está tentando sair do ciclo da violência, e às vezes isso não acontece de uma hora para outra, são pequenos passinhos que são dados, né, até que a mulher crie coragem, se empodere e consiga sair dali com alguma ajuda. Então, que essa pessoa tenha escuta e faça o acolhimento sem julgamento, né? E isso é importante, também nessa tecla que eu bato, né, que as pessoas se capacitem para ajudar e fazer os encaminhamentos necessários dessa mulher que está buscando ajuda. E sempre de olho, né, na violência psicológica, que é o que deixa, repito 1000 vezes, é o que deixa difícil sair da relação, é a violência psicológica. Então, a ideia, né, que eu tinha para trazer aí era essa, parabenizando as pessoas que falaram antes de mim, a doutora Ana Paula, a doutora Gabriela, e agradecendo mais uma vez a Crimesc, agradecendo a doutora Luísa, a doutora Ana Carolina, por esse convite para estar aqui hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Ana Luísa. É sempre um prazer ouvi-la, sua fala é importantíssima. Acho que Santa Catarina tem muito a agradecer em ter uma mulher tão pioneira como você, tanto na academia quanto no Poder Judiciário, uma mulher que consegue se dedicar tanto a um tema que a leva a fazer outra faculdade para aprender cada vez mais, e pesquisa e publica livro. Então, eu agradeço muito por você existir, estar disposta a falar, estar disposta a publicar.
seu livro, doutor, eu sou super fã, estou com ele aqui do lado, inclusive, recomendo para todo mundo. Quem ainda não leu esse livro, sem brincadeira, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu acho que essa intersecção de direito, psicologia, feminismos e o fato de uma mulher ter escrito coisas que só mulheres, por vezes, conseguem falar e traduzir em palavras, transforma a leitura em algo muito agradável. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que eu tive que ler esse livro em etapas, porque em várias páginas eu me identificava nas situações e que mulher nunca sofreu algum tipo de violência psicológica nos seus relacionamentos de amizade, familiares, amorosos, profissionais. Às vezes a gente não identifica o que está acontecendo, mas todas nós já fomos vítimas disso e, infelizmente, continuaremos a sendo por ser uma questão estrutural da nossa sociedade. Então, a gente precisa falar sobre isso, o Poder Judiciário precisa oferecer algum tipo de respaldo, que realmente eu concordo completamente com a doutora, a gente não tem jurisprudência sobre isso, a gente acaba colocando as situações em tipos penais que não abarcam tudo que a mulher sofreu, a palavra da mulher é sempre questionada, a violência psicológica realmente não deixa traços concretos, então acho que incrível a sua posição, a sua ideia, eu espero que daqui para frente mais tribunais no país passem a aplicar, usem o seu livro como referência, então muito obrigada, doutora Ana Luísa. Santa Catarina não poderia estar melhor representada hoje aqui do que contigo. E agora, para celebrar o princípio mais importante do processo penal, a defesa vai falar por último para exercer o contraditório. Então, eu vou convidar o doutor Rodrigo Alvarez, que é defensor público no Mato Grosso do Sul, especialista em direito penal, atua na área criminal há mais de 10 anos, é autor da coleção Direito Compacto em Direito Penal, e eu preciso dizer também que é uma celebridade na internet, ele tem 2 canais no YouTube que são super acessados, foi através também das redes sociais que eu conheci o Dr. Rodrigo, assistindo aulas dele específicas sobre atuação na violência doméstica, que me fizeram enxergar de uma forma completamente diferente essa atuação, que exige muito do profissional, da advocacia principalmente, porque há muitas intersecções entre processo civil e processo penal, é uma área difícil de atuar, a gente tem a perspectiva de atuar tanto pela vítima quanto pelo agressor, e exige um preparo muito grande do profissional, então eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender hoje com o Dr. Rodrigo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em especial, a doutora Luísa, que fez o convite aqui para eu poder participar, a doutora Ana Carolina também, que organizaram um evento aí, junto com a Trimestre, a doutora Ana Luísa, que acabou de falar, a doutora Paula, a doutora Gabriela. Acho que eu aprendi muito essa noite aqui, ouvindo vocês também. É muito bom poder participar de eventos assim, poder entender todos os lados, vamos dizer, né? A gente tem que estudar muito nessa área. E eu quero começar falando exatamente o que você acabou de citar. Eu acho que esse é um crime muito complexo. Ele não é um crime de fácil percepção. Porque quando a gente chega... eu cheguei em 2015 para trabalhar com a Lei Maria da Penha, aqui em Campo Grande, então trabalho com isso há 5 anos, mas quando a gente chega, a gente não entende muito por que um crime de contravenção penal, não um crime, mas uma contravenção penal, é importante. Então, esse crime pequeno vai ser julgado aqui, por que tanto crime pequeno? E você começa a ver que às vezes a coisa começa ali, ou aquele foi o fio que deu para se puxar, para entender que tem algo muito pior por trás. Então, a gente não consegue medir, como em alguns outros crimes, em algumas outras áreas do direito, o que é algo muito grave, ou o que é algo que não é tão grave, e esses crimes eles ficam, por vezes, misturados. Então, a minha percepção disso tudo é que quando nós começamos com a Lei Maria da Penha, era uma escuridão total. A violência doméstica, ela era, como a expressão americana fala, tinha um elefante branco ali na sala e ninguém queria falar sobre ele. E, de repente, a Lei Maria da Penha veio para expor isso com muita força. E isso vem crescendo, crescendo, e a gente pode notar isso através das estatísticas e dos números, né? Que os processos, eles só crescem, eles só aumentam. E eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir, né, num painel desse, e penso bastante sobre isso, porque a minha função durante 5 anos é ouvir o outro lado da história, né, ouvir o homem que chega ali, senta e muitas vezes fala, olha, eu não fiz isso, estou sendo acusado de maneira ilegal, não tem provas nenhuma, e muitas vezes o que a gente percebe é que depois de uma condenação, os homens, eles não entenderam que o que eles fizeram é algo que possa parecer uma agressão. E aqui em Campo Grande se iniciou um movimento que eu achei muito legal, que é um movimento de reflexão, de um grupo reflexivo que os homens participam depois da condenação,
para que eles possam entender que talvez na cabeça deles aquilo não foi um crime, mas que uma outra visão disso, através de um grupo reflexivo, possa mostrar para ele que aquilo também é considerado um crime, que talvez ele esteja sendo abusivo e talvez não esteja percebendo isso. E olhando para esse ponto e vendo como esse processo ele está sendo efetivo aqui, né, dessa conversa, dessas rodas, ele está sendo tão efetivo, eu comecei a pensar que talvez o direito penal ele chega um pouco tarde nessa situação. Ele tem uma intervenção depois do fato já ter ocorrido. E hoje em dia, como a gente usa o direito penal com uma força muito grande, então nós temos um número muito crescente. As varas de violência doméstica, aqui em Campo Grande ainda é uma vara de violência doméstica, não é um juizado, pelo menos aqui, tá, na minha realidade, eles não acompanharam a evolução da lei. Então, o que acontece? Hoje, em Campo Grande, nós temos um cenário em que mais de 50% dos processos são de violência doméstica. Mas nós temos 7 varas criminais residuais, mais 2 do júri, então a gente vai chegar a 9 aqui, né? E nós temos 2 varas residuais de violência doméstica. Então, nós temos mais de 50% dos processos sendo analisados por 2 varas criminais, enquanto os outros 50%, é mais ou menos isso, né? Não está a estatística exata aqui, mas enquanto os outros 50% são julgados por 9 outros juízes. Então, nós temos uma disparidade muito grande. E o que eu acabei vendo, atuando na prática, e aí acho que essa pode ser uma contribuição até da minha fala aqui, foi que o processo ele acaba não sendo efetivo. Porque, de um lado, eu preciso da velocidade da Lei Maria da Penha, e ela vem imprimindo isso, vem reduzindo, por vezes, garantias do réu normal. Então, se eu comparar 2 processos hoje em dia, um processo de homicídio, um processo de estupro, um processo de latrocínio, ele tem uma velocidade muito menor do que um processo da Lei Maria da Penha, né? Ele tem nuances ali diferentes, né? E se a gente for abaixar um pouco a gravidade do crime, a gente ainda tem o juizado especial, a gente ainda tem acordo de não persecução penal, que pode ser feito em diversos crimes, e na Lei Maria da Penha a gente não tem isso, e eu entendo, claro, que isso serve para a proteção da mulher, mas no final do dia, o que eu percebo é que nós temos tantas audiências, nós participamos de 17, 18 audiências por dia, e mesmo assim, os processos demoram 2 anos, 3 anos, por mais que a gente corra com os processos, ainda assim o processo demora demais. Então, uma pessoa que lá no início, uma vítima, uma mulher, que lá no início teve uma agressão, ou que seja uma contravenção penal, uma via de fato, uma ameaça, que talvez ela pudesse ter sido resolvida de maneira mais rápida, aquilo não é olhado por uma condenação tão rapidamente, né? Não chega em um juiz tão rápido, demora para ela ser ouvida, e quando ela chega ali para sentar, talvez ela esteja vivendo num ciclo de violência e sofrendo agressões ali por 2, 3 anos, e aquilo não foi efetivo. Então, eu escuto quase todos os dias a vítima sentar ali e falar, olha, mas isso não adianta nada, eu faço boletim de ocorrência e não acontece nada, nenhuma medida tomada, nada de efetivo aconteceu no meu processo. Assim como essa visão depois que eu disse aqui do réu. Então, o que eu percebo é que o direito penal talvez ele esteja chegando tarde. Ele esteja chegando tarde e esteja demorando para ser efetivo na aplicação. E se por um lado eu preciso dessa velocidade ali no processo penal, por outro eu também não posso desrespeitar o princípio básico do processo penal, que é, eu tenho de um lado o Estado, com todo o poder dele para poder colocar ali em cima do réu uma condenação, e de outro eu tenho o réu tentando se defender. Então, eu tenho o indúbio pro réu, eu tenho a necessidade de provas, eu entro numa discussão com relação até à palavra da vítima mesmo, para trazer provas, para mudar a prova, para um policial ser ouvido no processo, e toda a problemática que a gente tem em qualquer processo criminal, né? De um lado, você vai ter o Estado tentando provar que aquela pessoa realmente fez aquele delito e buscando provas para isso, e de outro, você vai ter o réu tentando provar que não foi ele que fez aquilo, ou pelo menos tentando dar a versão dele dentro do processo. Isso precisa ser garantido. Minimamente, eu preciso ter uma defesa ativa dentro do processo. Eu não posso também retirar a defesa de uma vez por todas, né? Eu preciso ter um devido processo legal para poder chegar no final e decidir se aquele é ou não um agressor, se aquele fato ficou ou não comprovado. E essa velocidade, ela me parece que nunca vai ser alcançada. Porque de um lado eu tenho um direito, uma garantia de alguém que quer se defender, e de outro eu tenho uma velocidade que precisa ser colocada no processo para que aquela mulher, se está sendo vítima de uma violência, aquilo cesse o mais rapidamente possível. E depois de muito pensar, depois de muito conversar, até com os membros do Ministério Público, ali com as juízas, talvez alguns institutos, claro que não todos, claro que não de qualquer forma, mas talvez alguns institutos despenalizadores, e nem precisa ser chamado assim, mas vou dar um exemplo aqui, uma situação de uma suspensão condicional do processo, onde aquele homem que foi agressor ali,
ele já tenha uma resposta mais rápida da justiça e ele fique, entre aspas aqui, né, amarrado a um processo judicial por 5 anos, talvez essa medida seja muito mais efetiva do que uma condenação final. Porque, como eu falei no início, o crime que ele vai ser condenado, por muitas vezes, é um crime de contravenção, que ele vai ficar ali 15 dias de uma pena de prisão simples, que ele vai ficar 30 dias numa pena de prisão simples, e que muitos deles, quando a gente conversa no final do processo, eles preferem cumprir esses 15 dias do que ficar, por exemplo, 2 anos numa suspensão da pena, que já acontece. A gente já tem a suspensão da pena, que no final vai resumir no réu assinar ali o livro por 2 anos, assinar todo mês, com mais algumas medidas, né? Essa suspensão da pena, ela acaba sendo pior para ele do que ele cumprir esses 15 ou 20 dias. Então ele acaba aceitando isso, olha, pode deixar algo lá, durmo lá por 15 dias e aí eu quero resolver isso logo para minha vida. Então, vendo isso, conversando com os réus, eu acho que a gente poderia adotar algumas medidas, e aí eu quero trazer, claro, uma visão um pouco diferente aqui, para a gente poder até pensar sobre isso, de talvez ter também políticas públicas voltadas a mostrar para o homem que ele é um agressor, voltadas a conversar um pouco mais na linguagem que ele vai entender, que é possível de que ele entenda, porque talvez ele esteja num ciclo ali dele, de machismo, tão grande, ele não perceba isso, que ele não vai ouvir uma postagem, ele não vai ver uma audiência, ele não vai ouvir uma palestra que comece a falar sobre proteção de mulher de maneira amistosa, ele vai olhar já aquilo como algo que para ele não serve, que é algo que fútil, que para ele não tem valor nenhum, porque ele não está ouvindo de alguém que vai falar da maneira como é possível ele entender. Isso o grupo reflexivo mostrou muito para a gente, né? E quando a gente olha também a reincidência nos crimes de violência doméstica, ela é altíssima. Não sei se pelo fato do crime de violência doméstica ser algo que tem uma passionalidade aí, entre aspas, né? Uma passionalidade ruim, algo doentio por trás, e isso vai fazer com que o cara que começou nesse ciclo tenha que receber um tratamento psicológico também, para que isso seja quebrado de alguma forma, e por isso que tem uma reincidência tão grande, porque nós vemos as penas do feminicídio aumentando, nós apertamos o cerco, mas mesmo assim os crimes continuam aumentando. Então não é o tamanho da pena que inibe o cara de ir lá e cometer um crime, porque ele faz uma conduta, ele faz uma ameaça, ele recebe uma medida protetiva contra ele, que ele não pode se aproximar, e muitas vezes, na sequência, ele vai lá e comete um crime de homicídio, e ele já está completamente ciente que se ele fizer isso, ele acabou com a vida dele. Então, a minha conversa, muitas vezes, com os réus é nesse sentido. Mostrar para eles, olha, você já tem um histórico aqui contra você muito ruim, se você continuar assim, você vai chegar num ponto que você não vai sair mais da cadeia, mas mesmo assim, é difícil. Mostrar para ele que essa força estatal supera o que ele sente, a loucura que ele sente naquele momento de dominação, não sei, contra as vítimas de violência doméstica. E aí eu queria puxar também um pouquinho da fala da doutora Ana, que eu gosto muito dessa área psicológica. Eu estou fazendo uma especialização, né, de psicanálise, eu fiz uma especialização em psicopedagogia e também me formei em hipnoterapia para poder entender um pouco melhor essa situação. Já fiz atendimentos de vítimas de violência doméstica no processo, foi algo assim para mim maravilhoso, porque eu comecei a perceber que a gente consegue quebrar, talvez, os dois lados, tá? Eu não trabalhei ainda com um homem, não consegui encaixar ainda um trabalho com um homem nessa vertente, mas eu já fiz com as vítimas. E o que eu percebi foi, nós fizemos um processo contra essa vítima específica, eu estava pelo réu, tá? Eu estava na audiência pelo réu, a juíza perguntou para essa vítima em específico algo muito específico que eu também não ouvi o que foi, e ela começou a chorar. Naquele exato segundo, ela estava muito forte, falando que ela fazia qualquer coisa em benefício das vítimas de violência doméstica, que ela topava fazer qualquer coisa ali, porque ela sofreu e foi vítima. E quando ela fez uma pergunta, eu não ouvi o que foi, eu sei que ela começou a chorar. E nesse momento, nitidamente, para a hipnoterapia, eu consegui entender que existia uma pedra emocional ali na vida dela e que ela não tinha fechado aquilo, uma porta, uma pedra, ela não tinha tirado isso dali, e isso machucaria ela pelo resto da vida dela, vamos dizer assim. Porque sempre que se falasse nesse processo, e esse processo especificamente já estava há mais de 2 anos ali, sempre que se falasse nisso, a dor ia voltar. Isso ia continuar machucando ela. E ela precisava botar um ponto final de alguma forma nisso. Então, o que a gente fez? Conversando com a Defensoria Pública da Mulher aqui também, que nós temos a Defensoria Pública aqui do Mato Grosso do Sul, a Defensoria tanto do homem quanto da mulher para fazer o atendimento, e a vítima topando assim que encerrou o processo, tá? Nesse caso, não teve provas, já acabou sendo absolvido desse processo específico dela. Então, quando eu encerrei minha atuação, a gente ofereceu para ela passar por uma sessão de hipnoterapia, se ela quisesse, claro, ela topou. Eu fiz essa sessão com ela,
ela sabia que eu que tinha sido o defensor do réu ali naquele processo, para ela não teve problema nenhum. A gente fez e o resultado final foi incrível. Ela me mandou um vídeo de 3 minutos, assim, muito incrível mesmo. Um vídeo em que ela conta que antes ela via um vidro de álcool, porque o rapaz tinha jogado álcool em cima dela, e ela já tinha síndrome do pânico, ela tomava remédio para depressão, ela estava tomando remédio para poder acordar, porque quando ela tomava o remédio para poder dormir, desculpa, porque quando ela tomava o remédio de depressão, deixava ela muito agitada. Então ela tomava uma série de remédios, uma moça nova, uma moça bonita, que não conseguia se relacionar de novo, porque ela achava que todo homem ali não ia prestar, que todo homem ia voltar ela para aquela violência, e ela estava parada, completamente parada na vida dela. E quando a gente fez essa abordagem mais psicológica com ela, e aqui eu usei a hipnoterapia, ela mandou um vídeo depois de 2, 3 meses falando que ela não estava mais tomando remédio para depressão, claro que aí acompanhada pelo psiquiatra dela, né? Eu não posso interferir nessa parte, mas ela tendo um resultado incrível, falando, olha, eu estou num novo relacionamento, a minha vida mudou por completo, aquele dia, aquela sessão mudou a minha vida, eu consegui fechar uma porta. E isso começou a me mostrar que talvez não a solução, mas talvez a gente consiga ter uma atitude muito mais efetiva quando a gente tem alguns institutos que a gente consiga, por um lado, dar uma velocidade para o direito penal que ele precisa ter nesses casos, né? Colocando alguns pontos no processo em que eu consiga ter, quem sabe, a suspensão condicional de um processo adaptada à violência doméstica, um acordo de não persecução penal, não sei, em que o réu tenha que participar de grupos reflexivos, para que a gente também possa dar um atendimento para essa pessoa e entender que nível de doença mesmo psicológica esse réu está, né, para que a gente possa intervir, talvez, de forma mais eficaz, para entender se ele pode vir a ser alguém que seja muito prejudicial para aquela vítima, e aí precisa ter uma intervenção mais brusca, e assim conseguir dar uma velocidade e casar os dois interesses, vamos dizer assim, do processo que precisa respeitar o direito do réu também, de ter a defesa dele efetiva ali dentro, e o direito da vítima de ter esse processo rápido, o que, como eu falei no começo, é difícil, e a gente também poder colocar essas outras intervenções muito mais psicológicas, antes e depois do processo. Porque enquanto eu não consigo casar essas duas coisas, eu vejo que a vítima continua com aquela dor. E não é uma vez só, não foi só no caso dessa moça. Por várias e várias vezes, outras vítimas sentam ali e no momento do depoimento delas, elas retomam todo aquele sofrimento que elas viveram e a gente consegue perceber nitidamente que a página ainda está aberta, que aquela ferida ainda está exposta e ela não consegue pôr um fim. E talvez não é o processo penal que vá fazer isso por ela, né? Não é uma condenação. E outro, só para terminar aqui, acho que eu já até passei meu tempo, mas outro ponto que eu enxerguei que foi muito interessante é que o dano moral, e aqui em Campo Grande, não sei se assim está em todo o país, mas aqui em Campo Grande os juízes condenam os réus da violência doméstica em dano moral. Foi até uma briga que eu tenho aqui, porque eu quero ampliar um pouco a prova disso para poder ver a dinâmica, mas é uma questão mais prática. Mas o que eu percebi com isso, com essa condenação em dano moral, é que os réus, eles ligam muito mais quando a gente fala dessa quantia financeira que ele tem que pagar, do que com a condenação que ele sofreu penal. Talvez, não sei se por conta daqueles 15, 30 dias que ele vai ter que passar, ou dos 2 dias que ele vai ter que ficar assinando, mas você percebe que a preocupação maior dele é, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. Mas como é que eu vou fazer para pagar isso aí? Aí você fala, olha, você não entendeu. Você sofreu uma condenação criminal, sua ficha agora vai ficar suja. E a preocupação, na maioria das vezes, tá? Dos réus que a gente conversa ali depois, é essa, do quanto que ele vai ter que pagar no final do processo. Então, talvez ele ainda não entendeu que o que ele fez possa ter sido uma agressão. Talvez ele não entendeu ainda a gravidade disso tudo. Talvez assim como eu um dia cheguei na violência doméstica e achei que aquela contravenção penal fosse uma besteirinha que aconteceu ali e não teria motivo para ela estar em julgamento, porque eu vim de uma vara de júri, vim de uma vara de tráfico, de penas altas, e a gente chega ali e fala, opa, peraí, eu vou fazer um crime aqui, uma audiência inteira para um crime de pena de 15 dias. E aí você começa a entender que isso talvez seja só a ponta do novelo ali, que uma vez que você puxa, tem muita coisa por trás que estava escondida, né? E talvez o réu, na maioria das vezes, não entende essa dinâmica, ele não consegue ver e se enxergar como um agressor. Então, acho que eu queria dirigir minha fala a esses 2 pontos, né? Para que eu pudesse contribuir de alguma forma com essa visão, com esse seminário aqui, e pudesse dar uma visão um pouco defensiva até, vamos dizer assim. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Me sinto muito honrada de estar um defensor público do meu estado está falando tão igual o senhor, ter uma fala brilhante como essa, trazer alguns pontos
para a gente refletir bastante. Outro ponto de vista, né? É outro ponto de vista. Isso que o doutor falou agora, que da demora do processo na efetividade, isso é muito importante. A Lei Maria da Penha passou por várias modificações até no sentido de torná-la mais pesada. O artigo 24A diz que no descumprimento de pena pode até acarretar em prisão de 3 a 2 anos, e nem isso, nem essas modificações pelas quais ela passou, impediram do aumento de casos que estão acontecendo. Então, talvez a gente esteja tratando o sintoma, né? E isso que o doutor falou de adotar medidas públicas voltadas ao agressor, à conscientização, talvez esse seja um caminho a ser adotado. Eu fiquei muito feliz com o grupo reflexivo que existe na minha cidade, eu não sabia. Isso é muito interessante, porque a gente viu que houveram várias alterações na lei e, mesmo assim, isso não impede do agressor continuar praticando o ato, e também tem esse problema da demora processual na efetividade do que a vítima merece, né? O processo acaba não tendo efeito. Então, eu agradeço a fala, agradeço o outro ponto de vista trazido pelo doutor, e é uma coisa a se pensar. Nós encerramos, então, né, Lu, as falas. Queria aproveitar que a gente já está um avançado da hora, como o pessoal costuma falar no evento, mas eu gostaria de fazer uma colocação, porque eu fiquei muito tocada pelas experiências que o Dr. Rodrigo compartilhou, e eu tenho certeza que a Ana Carolina, minha grande amiga, por isso eu dispenso tratamento de doutora, ela compartilhou do mesmo sentimento que eu tinha certeza que esse evento ia trazer uma exposição riquíssima, agregar muito conhecimento para a gente, por trazer todas as visões da atuação na violência doméstica, porque ela é, sim, uma demanda bastante complexa, e eu acho que a gente falha muito como Estado, como sociedade, em entregar uma resposta e uma mudança em que todo mundo merece, tanto pelo agressor, quanto pela vítima, quanto uma mudança de mentalidade. E eu compartilho de muitas posições do Dr. Rodrigo, não só em relação à violência doméstica, mas como as respostas que o direito penal dá como um todo. Eu acho que a gente chega tarde em todos os delitos, e que fica bastante complexo a gente realmente cumprir as funções da pena. A gente não chega a cumprir essas funções. E esse projeto desse grupo reflexivo não é a primeira vez que eu ouço falar disso. Eu me recordo que ano passado eu li uma matéria no El País que falava de um projeto chamado Projeto Sentinela, que era realizado em centros de detenção no Espírito Santo, com todos os condenados por delitos envolvendo violência doméstica. E era um projeto que envolvia diálogo, comunicação, debater temas sobre feminismo, machismo, masculinidade tóxica, machismo estrutural, que era realmente propor essa visão que o doutor falou, em fazer com que o agressor se reconheça como um sujeito agressor e entenda por que ele agiu dessa maneira, para que ele não haja mais no futuro. Porque essa é justamente a ideia, não retirar a pessoa da sociedade, fazer com que ela mude e que ela não continue perpetrando esses comportamentos, e que ela possa, inclusive, impactar positivamente nas suas relações pessoais, se a pessoa tem filhos, por exemplo, ensinar os filhos a crescerem numa sociedade com educação, com uma cultura que respeite os direitos da mulher. Então, acho que a gente realmente deveria investir nessas formas alternativas de resoluções de conflitos que podem trazer mais resultados. E eu sou uma particular entusiasta dessas novas alternativas de resolução de conflitos, inclusive conflitos penais. Então, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu gostaria de agora liberar a palavra, caso vocês queiram comentar as palavras uns dos outros, fiquem à vontade. Também, da mesma forma, a Ana Carolina, ela tem um monte de colocações que ela estudou bastante sobre o tema, então acho que a gente pode aproveitar, se vocês estiverem dispostos, é claro, e ficar mais uns minutinhos, no máximo até 9h30, que eu acho que é um ambiente muito rico e a gente deveria aproveitar essa oportunidade. Então, sintam-se todos à vontade. Microfone. Eu não vi que tu tinha desligado meu microfone.
Eu gostaria de voltar à fala da doutora Ana Luísa sobre o gaslighting. Eu estava lendo sobre isso, que é um assunto agora que também está, não é moda, assim, mas está se falando muito isso, né? Inclusive, esse termo ele surgiu a partir de um filme antigo, né? Que o marido ele passava, na verdade, o gaslight é um tipo de abuso psicológico, né? Na qual o abusador ele distorce totalmente a ideia do que a vítima entende por realidade. E nesse filme ele diminuía as luzes e ela falava assim, mas parece que eu não estou enxergando direito. Ele fala, mas isso é coisa da sua cabeça, eu acho que você está ficando maluca, mas eu acho que... Então, esse gaslight é uma forma sutil de ir tirando a própria crença em si da pessoa que está sendo abusada, e é uma forma que muitas vezes ela não percebe e passa anos sofrendo isso e procura tratamento e gera vários sintomas de depressão, baixa autoestima, dependência emocional do parceiro, porque ela ocorre de uma forma gradual, né? Sem que a vítima perceba, e ele vai fazendo a pessoa duvidar da própria memória. Não, mas isso não aconteceu, o que você está falando não aconteceu. Eu gostaria de saber da doutora se tem alguma diferença entre esse gaslighting que eles chamam, esse abuso psicológico sutil, dessa outra fala da doutora, que é mais um abuso psicológico já agressivo. Estão me ouvindo? O gaslighting é uma forma, né? Justamente é baseado nesse filme Gaslight, é um filme que eu assisti também, um filme antigo, e é uma forma de violência sutil, né? E que a vítima dificilmente percebe, justamente por isso, né? A característica é justamente essa, que ela acaba não percebendo que ela é vítima de violência psicológica, mas tudo isso é violência psicológica, né? Ele é um exemplo que eu trago no meu livro, assim como é um exemplo que traz essas exposições de imagem, por exemplo, da vítima, da mulher, em situação íntima, em situação, né, de nudez ou de intimidade, em que isso é exposto, né, em rede social, em que isso é publicado também, além de ser um crime autônomo, também pode, dependendo do que acontecer com a mulher, de como isso repercute na vida psíquica da mulher, isso também causar um dano psíquico caracterizador da lesão corporal. Eu queria fazer um comentário com relação à fala do Dr. Rodrigo, que eu também não acredito no direito penal como a panaceia para todos os males, não. Bem pelo contrário, né? O direito penal eu entendo como última ratio. Na introdução do meu livro, eu já faço duas advertências, já na largada, né? E as duas advertências são que não há como a gente falar na violência, né, contra a mulher e nos processos criminais de violência contra a mulher, sem falar em duas coisas. Uma delas é a autonomia da mulher vítima, que ela é sujeito, né? Não gosto nem, assim como a Lei Maria da Penha não trata da mulher vítima, não usa essa palavra vítima, eu também não uso, mas sim mulher em situação de violência doméstica. E justamente por reconhecer que ela é um sujeito, né? Sujeito de direitos, que fala e que deve ser ouvida. E a outra são as garantias constitucionais do acusado, né? Também falo que o direito, o processo penal, ele é um processo áspero, porque ele não permite diálogo. Então, nós que atuamos no direito penal, basta a gente lembrar de uma audiência criminal e ver que a vítima, ela só vai conseguir falar sobre o fato que está descrito na denúncia. Se ela tentar contextualizar qualquer coisa, alguém vai berrar e vai dizer assim, epa, isso não está no processo, né? E aí ela vai calar. Assim como o réu vai fazer o uso do direito dele, constitucional, até de permanecer calado, ou só de se defender daquilo que está escrito na denúncia. Então, não há diálogo, não há conversa.
Por isso, eu sou entusiasta de formas, por exemplo, não que vão substituir o direito penal, não é essa a ideia, mas, por exemplo, numa justiça restaurativa, além do direito penal, também atuar na justiça restaurativa, nessas práticas restaurativas. Por quê? Porque elas são um local de diálogo, elas são um local onde existem assunção, né, de posturas, de culpa, de responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade pelo autor do crime, porque muitas vezes, para uma mulher em situação de violência, é mais vitimizador o fato de a pessoa não reconhecer que perpetrou uma violência contra ela, do que a violência em si. Então, você violenta a mulher duas vezes. Primeiro, fazendo a violência. Segundo, negando ela. E implica também as pessoas da família, porque muitas vezes uma mulher que denuncia o seu companheiro, o seu marido, acaba sofrendo represálias até dos filhos, dos demais familiares, e se transforma numa situação muito pior para ela. Então, sou entusiasta, sim, da justiça restaurativa, não como no lugar do direito penal, mas, assim como o CNJ mesmo sugere, que seja uma medida a mais, além do direito penal, né? Então, e com relação ao grupo reflexivo, lembrar que aqui em Santa Catarina também tem, no juizado aqui da capital, foram iniciados os grupos reflexivos para os homens, aqui no setor psicossocial ali do juizado da violência doméstica, né? E além do grupo reflexivo, tem uma iniciativa bastante bacana também do juizado, que toda vez que um homem recebe uma medida protetiva, ele é chamado até o juizado para, no setor psicossocial, ele ser explicado para ele quais são as restrições que estão ali na medida protetiva, para que ele compreenda o que está implicado ali, o que ele pode fazer, o que ele não pode, para ele não receber um papel em casa, ali, né, um mandado, e ficar sem compreender e depois alegar isso, né, num caso de descumprimento, que hoje em dia, inclusive, é um fato típico, né. Então, eu tinha para dizer isso. Eu tenho uma pergunta aqui, genérica, quem que puder responder, que tinham me feito essa pergunta antes. A comunidade LGBTQI tem acesso à Lei Maria da Penha? Vocês poderiam me responder, poderiam tirar essa dúvida das pessoas quanto a isso? Posso sim. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher. A mulher é aquela pessoa que assim se identifica. Ponto. Independentemente do sexo biológico, independentemente de ter mudado o nome social, de ter feito mudança lá no cartório, no registro civil, de qualquer coisa dessas, a mulher é aquela que assim se identifica. Também o artigo 4º também ele trata de uma forma genérica, né? Ele afirma de uma forma genérica e ela pode ser interpretada para os seus fins de resolver as situações de vulnerabilidade, né? E a interpretação pode ser ampliada também, mas a brilhante resposta da doutora. O parágrafo único do artigo 5º também ele estabelece expressamente que as disposições independem de orientação sexual. Talvez isso também tenha essa conotação de abranger essa comunidade LGBTQI. Na defensoria, a gente tem até... O nome da minha defensoria, vamos dizer assim, ela é até meio preconceituosa, porque é Defensoria Pública de Defesa do Homem, né? Mas nem sempre o homem é a pessoa defendida ali. Nós temos também o caso de mulheres, em várias outras situações que são réis no processo também, são consideradas ali a agressora do processo, que a gente também defende, mas ainda assim nossa defensoria chama Defensoria Pública de Defesa do Homem. Outro levantamento, outro questionamento que eu trago para os colegas. Vai ser o último, só para te avisar. Tá bom. Só quanto à última mudança que teve, né, que foi agora sancionada pelo presidente, que é aquela questão que eu estou procurando aqui,
de quando não tem o juiz na comarca, que agora o delegado pode... deixa eu achar aqui. Lu, tem alguma consideração enquanto eu acho? Seria o artigo 12C da Lei 11.340. Isso. Como que está isso na prática, doutora? O que ocorre? Atualmente, aliás, desde 2015 eu estou na comarca de Belo Horizonte, então esses casos, ele abrange na eventualidade de não ser sede de comarca, o artigo 12C que ele fala, e não ter, no caso, resumindo, é a fim de dar uma maior proteção à mulher mesmo, que a gente tem essa preocupação no momento das medidas protetivas, até serem deferidas, como que fica a vida dessa mulher. Mas o fundamental que a gente discute, até em relação, doutora, em relação a essas questões de medida protetiva, violência contra a mulher, como muito bem abordado pelos doutores ao longo da noite, esse trabalho conjunto mesmo da rede aí, que é fundamental, a gente trabalhar desde a questão da educação mesmo, não apenas no momento da medida protetiva e o descumprimento dessa medida, autoridade policial lavrando um flagrante, sendo inafiançável, sendo uma pena de reclusão de 3 meses a 2 anos. É fundamental esse trabalho realmente desde a base, a gente evitar a violência intergeracional, é o fundamental. Realmente, o artigo 24A veio para tornar mais efetiva a lei. Esse artigo 12C, em relação às medidas protetivas, foi muito discutido, se aplica, não aplica. Enfim, enquanto fica esse questionamento, o que a gente tem que pensar em relação ao assunto? O trabalho em rede, cada um fazendo de forma conjunta, integrando esse trabalho, sendo realmente efetivo, esse trabalho conjunto. E, inclusive, doutora, eu gostaria até de deixar também que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, desde 2011, tem o seu trabalho com o projeto Dialogar também, já trabalhando com os homens. Então, essa já é uma necessidade que a gente sente desde a base mesmo, a gente trabalhar com essas questões da ressignificação dos atos, dos comportamentos agressivos. Inclusive, eu iniciei minha carreira no Vale de Jequitinhonha, numa região divisa com a Bahia. Eu tenho até gratidão por ter iniciado a carreira numa região que a gente já se depara com essas questões da violência contra a mulher, que faz a gente ter essas reflexões. Então, esse artigo 12C seria aplicado para os locais que não seja sede de comarca, né? Enfim, nessas situações, mas, inclusive, na academia de polícia, nos momentos que a gente leciona, às vezes os alunos perguntam, como que a gente aplica? O que eu oriento em relação a esse artigo? Buscar saber qual é o entendimento da rede, buscar sempre ter reuniões conjuntas com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e com os demais órgãos para ver qual que é o entendimento em relação à aplicação desse artigo, porque a gente realmente tem que somar forças, não um ir contra o outro, o entendimento se aplica ou não aplica. Então, o meu entendimento realmente é nesse sentido, a gente deve se unir, a rede andar de forma conjunta e trabalhar desde a base, isso é o fundamental. Em relação a esse artigo, é o meu posicionamento, eu nunca... Quando ele veio, eu já estava aqui na comarca, então, realmente, eu não trabalhei com ele diretamente, a gente sabe dos questionamentos, mas o que deve se buscar é isso, que eu acredito, buscar saber qual que é o entendimento da rede local, do município, a fim de tornar essa lei mais efetiva. Entendi. Teria outras questões aqui que são, a Luísa está me olhando para, que são assim, parecem simples, mas assim, seria importante para as pessoas ouvirem, porque muitas pessoas têm dúvidas de coisas simples, básicas sobre a lei. A gente fala como o que acontece, eu dependo do meu marido, o que acontece se eu denunciar, e meus filhos, o que vão acontecer, que a gente se estenderia aqui até de madrugada, mas são questões importantíssimas a se levantar. Mas pelo adiantar da hora, e pelo olhar da lua, eu vou ficar quieta.
Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades ainda para conversar sobre esse tema. Inclusive, já aproveito para anunciar que a Acrimesc vai fazer mais um evento semana que vem, na terça-feira, debatendo violência doméstica, uma live no Instagram com o Dr. Marcelo Volpato, juiz de direito aqui em Florianópolis, que atua na violência doméstica. Tenho certeza que ele vai poder contribuir muito com o debate. Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente feliz com o alto nível do evento de hoje. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que todo mundo que nos ouviu também. Os comentários no chat do YouTube são só elogios para todos os nossos convidados. Eu não poderia me sentir mais orgulhosa desse projeto, desse espaço concedido pela Acrimesc, da parceria minha e da Ana Carolina em organizar esse evento. Agradeço mais uma vez todos vocês por terem doado todo esse período de uma noite de quinta-feira. Aqui no Sul está bastante frio, não sei como é que está na cidade de vocês, mas eu agradeço o esforço. Acho que a gente precisa, sim, promover esses eventos, estar unidos num momento tão delicado, conversar, nos ver na medida do possível, mesmo que seja em telas. Então, quero ressaltar que esse evento ficou gravado, vai ficar disponível no YouTube para quem quiser ter acesso. É só entrar no canal da Acrimesc. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Tem vários vídeos de palestras e de todos os eventos simpósios organizados pela Acrimesc. Também quero aproveitar para anunciar que a gente já tem um outro evento nesse formato marcado, que vai acontecer em setembro. A gente vai debater política de drogas, também um evento proposto por uma das nossas associadas, a doutora Raquel. E agradeço mais uma vez todo mundo, espero que vocês saibam que possam contar com a Acrimesc no futuro, estamos todos à disposição, e assim que possível, quem sabe a gente possa organizar um novo simpósio presencial com vocês, para que a gente possa continuar debatendo esse tema com tanta qualidade e com tanta experiência. Muito obrigada a todos, doutores, boa noite. Agradeço. Boa noite, nós que agradecemos. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Obrigada.